Shalom para todos. Derech Hashem, o caminho de Deus. Estamos na parte 17. E aqui vai falar Moshe como profeta, Moisés como profeta. Nós estávamos vendo esse caminho da profecia, como funciona, como são as coisas. Aqui já vai explicar um pouquinho mais. Então diz assim: há dois níveis de profecia totalmente diferentes. Um é o de todo profeta, com exceção de Moisés. Então um é só para Moisés, o outro tipo é para as demais pessoas. Enquanto o segundo nível, único, somente atingido por Moisés. Deus, Ele próprio faz essa distinção ao dizer, no livro de Números, Bamidbar, capítulo 12, versículos 6 e 12, e diz: se houver um profeta entre vós, eu, Deus, me farei conhecido para ele numa visão. Não assim com meu profeta Moisés. A necessidade dessa vasta diferença é que a própria Torá, que foi revelada através da profecia de Moisés. Todo profeta, exceto Moisés, receberia essa profecia através de uma visão ou sonho, como afirma a Torá, capítulo 12, verso 6 de Números. Eu me faço conhecido para ele através de uma visão, eu falo a ele num sonho. Isso significa que Deus manipula o poder natural do homem para sonhar e o utiliza como meio de transmitir uma visão profética. No entanto, isso não significa que um sonho e uma visão profética estejam na mesma categoria. A sabedoria de Deus apenas julgou que um sonho seria um veículo adequado para a profecia. Quando nossos sábios nos ensinam que um sonho é a 60ª parte de uma profecia, eles não querem dizer que os dois sejam a mesma coisa. O que eles estão nos ensinando é que ambos contêm informações que o ser humano não poderia atingir apenas com as suas faculdades de raciocínio, como vimos antes. Então, até aqui, o que está dizendo? Que a profecia são de duas formas, uma só alcançada por Moisés, a outra que pode ser alcançada pelas demais pessoas. Sempre é usado uma visão ou um sonho. Está dizendo que o sonho e profecia são dois caminhos usados para Deus, para que o homem tenha acesso a um conhecimento que de outra forma ele não poderia ter. Quem dirige estas coisas é Ele, tá? Então é isso que foi dito até então. E agora eu perdi aqui onde eu estava. Aqui achei. Quando a influência de uma experiência profética supera um profeta, ele fica desprovido de todo sentido e sensação. Ele perde a consciência, sua mente entra num estado similar ao do sono e do sonho, e somente então a visão profética pode vir a ele. Isto pode acontecer enquanto o profeta está acordado, ou pode acontecer enquanto ele está dormindo na cama, e este último caso, a profecia vem através de um sonho. Em todo caso, a profecia nunca é atingida, a menos que o profeta perca a consciência e fique imerso num transe. Em alguns casos, este tem uma duração de tempo muito breve, e ele volta imediatamente ao seu estado natural. Porém, durante o tempo no qual ele experimenta a profecia, ele deve ficar desprovido dos seus sentidos e permanecer num transe até que a profecia seja recebida. A visão profética não é como ver algo diretamente. Bom, antes de entrar aqui, vamos lembrar que
Daniel, quando teve aquela experiência, ele então, o que aconteceu? Ele sucumbiu, ele entrou aí, ficou fora de si. Todo mundo lembra, talvez é a parte mais famosa da Bíblia, até quem não é familiarizado com a Bíblia sabe aquela experiência que o profeta Daniel teve. Então aqui estou lembrando um exemplo para vocês. Seguindo, a visão profética não é como ver algo diretamente. Ela se parece mais com uma visão que se tem olhando através de uma lente, ou melhor, através de uma série de lentes, onde a imagem é refletida de uma para a próxima. Apesar de não ser visto diretamente, o que se vê através das lentes é o objeto em si, junto com todos os seus movimentos. Além disto, a visão profética não é vista como se fosse transmitida através de uma lente transparente polida, mas através de uma lente opaca. Daí que é impossível ver a glória claramente, mesmo após a imagem ter passado por todas essas refrações. Contudo, apesar disso, o que o profeta vê é de fato a glória de Deus, e ele está ciente dela, sem nenhuma dúvida em absoluto. A esse respeito, há também muitos níveis e graus de profecia. Um profeta pode ver através de uma lente mais clara que o outro, e assim perceber sua visão com maior clareza. Independentemente do nível de profecia de que se tratar, no entanto, o profeta sempre percebe a verdadeira essência de cada conceito. Ele sabe com toda certeza que aquele que é revelado e tornado conhecido para ele é um Criador. Todo profeta também abrange o conceito da lente, assim como sua essência e seu mistério. Ele percebe e compreende a informação que é revelada com clareza e exatidão, como vimos antes. Não obstante, da mesma maneira que a glória é mostrada a ele, como uma imagem refratada, também o é a informação a ele concedida, transmitida por meio de alegorias e metáforas. Outro sim, ela vem somente através de um sonho, que é o veículo da profecia, como examinamos antes. Contudo, a profecia de Moisés foi num nível totalmente diferente. Em primeiro lugar, ele não precisou estar desprovido dos seus sentidos, nem perder a consciência para experimentar a profecia. Além disso, ela não lhe veio num sonho. Moisés foi capaz de experimentar a profecia enquanto estava totalmente acordado, num estado de consciência normal. Portanto, Deus disse sobre Moisés, em Números 12:8, boca a boca eu falarei a ele. Outro sim, Moisés recebeu cada conceito como alguém que vê algo através de uma única lente, muito bem polida. Quando fala lente, talvez você tenha confusão, mas imagina aí o óculos que você usa, como eu estou usando um aqui. Quanto mais sem brilho for essa lente, eu vou ver a imagem, mas eu vou ver uma imagem mais apagada. É uma imagem, mas ela está mais apagada. Então aqui está dizendo que são variadas lentes, uma a uma, que vai mostrando aquilo que o Eterno queria mostrar, quando Ele quer mostrar para alguém. Por isso vai usando a questão das imagens no sonho. E quando foi com Moisés, Moisés não precisou ver com essas variadas lentes que refletem. Ao contrário, a lente, no caso dele, seria uma só, uma única, e ela era totalmente transparente, ou seja, ele está vendo diretamente. Então essa é a grande diferença, por isso que faz dele um patamar totalmente diferente. E aqui vai falar mais à frente que a Torá é dada a ele dessa forma, por isso não tem ninguém como ele. Quem vai estudar isso de uma outra forma, lembra do leite Shefa. Todo mundo conhece o leite Shefa, né?
Pois é, há uma palavra em hebraico que é shefa. É só você lembrar do leite que você não esquece dessa palavra. Shefa é um influxo, um fluxo, algo que desce, que vai ligar a pessoa a Deus. Portanto, essa experiência de ter esse resultado não é algo que se recebe do dia para a noite sem ter uma experiência com o Eterno. É necessário ter essa ligação. Por quê? Se vocês lembrarem desde o início desse livro e outras coisas que a gente explicava, vamos lembrar que as coisas que estão aqui embaixo, elas estão ligadas com as coisas que estão acima. E de uma maneira simples para você compreender, é como se houvesse ligado em você. Isso é apenas uma imagem de ilustração, tá? Não que seja assim mesmo, mas é como se de você partisse um monte de canudinho, aquele canudinho que a gente bebe refrigerante. É como se fosse aquele maço, aquele monte de canudinho que está ligado, saindo do seu corpo, que está ligado acima. Ou então você pensar numa quantidade grande de fios. Você já furou o dedo com fio? Você já viu alguém mexendo com o fio? Na hora que você descasca o fio, a não ser aquele rígido, não estou falando do rígido, estou falando aquele outro que é um monte de filetezinho. Então ali você vê que em uma coisa só tem um monte de linhas de fio. Às vezes a gente não usa o alicate para poder fazer assim, vai querer fazer com a mão e a gente acaba furando o dedo. Então você imagina essa enormidade, esse conjunto de linhas, de fios. É como também se de você partisse isso para cima, e essa ligação da informação do Eterno, quanto mais ligação você tiver com o Eterno por esses fios que eu estou falando, você estaria, portanto, preparando o terreno, preparando condições, adquirindo condições para que, ligados ao Eterno, a informação dele possa descer e te passar a informação, tá? De uma maneira bem simples, você pode compreender assim. Mas lembrando que nada é tão simples, né? As coisas são bastante complicadas, mas para você ter uma noção, seria isso. Então a informação não veio para Moisés como uma alegoria, mas de uma maneira direta e clara. Isso é o que a Torá quer dizer quando diz da profecia de Moisés, com visão e não com alegorias. No entanto, mesmo no caso de Moisés, a glória só podia ser revelada na medida em que ele tivesse capacidade de aceitá-la. Nem mesmo ele podia ver a glória diretamente, mas apenas como uma imagem formada no espelho, porque sem isso, nenhum ser humano pode ter uma percepção do seu Criador. Todavia, a imagem que Moisés viu foi uma imagem completa e clara, exatamente como uma imagem vista através de uma lente tão transparente que chega a brilhar, sem nenhum vestígio de opacidade. Sobre isso a Torá afirma: ele olha para uma imagem de Deus. A forma visualizada é a imagem, e Moisés a viu com a maior perfeição. Isso não aconteceu com nenhum outro profeta, porque nenhum deles pôde nunca atingir uma visão assim, de maneira correta. Devido à natureza da visão de Moisés, a informação que recebeu foi clara e ampla. Essa palavra aqui, ela vai ao encontro do que eu estava dizendo. É necessário ter essa conexão com o Eterno. E você consegue pensar em alguém, a não ser Moisés, que tenha estado tão conectado com Deus? Alguém, como nós temos visto, que além de Deus falar boca a boca, como se referiu aqui, alguém que pôde subir. Você pode pensar que antes dele houve aquele que foi arrebatado aos céus, tá? E depois dele, você tem que entender que a forma como as pessoas passaram a cumprir Torá
ela nunca foi de forma uniforme. Então tinha momentos, veja a época dos juízes, foram em torno de 300 anos. Veja ali a quantidade de vezes que Deus teve que levantar um juiz no meio do povo e teve que usar nações vizinhas para poder julgar aquele povo, penalizar aquele povo, para que eles voltassem ao Eterno. Então, um afastamento, pessoas, um profeta nesse sentido, ele teria que estar bem conectado com o Eterno. E a história mostra o quanto as pessoas foram machucadas pela própria história. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pega Jeremias, tá? Jeremias é contado que ele foi lançado numa cova, tá? José também foi lançado numa cova, Moisés também foi lançado numa cova, tá? Mas o que acontece é a maneira de reação. O tempo que eles viveram era um, o tempo de Jeremias era outro. Então a forma como ele vai receber tudo aquilo que acontecia naquele reino, e quanto mais uma pessoa ela recebe nela todas as aflições que estão ao redor, não significa que ela vai ter aquele mesmo poder de reação que Moisés teve e que outros tiveram. Então essa dor, tristeza, esse impacto que vai também ligar esse, entre aspas, né, esse profeta com as coisas que estão acontecendo, não vai permitir que ele consiga ter uma experiência como Moisés teve, de ouvir face a face, boca a boca, tá? Mas o grau de santidade dele, por outro lado, de cumprimento de Torá, de estar firmado com Deus, enquanto o povo não estava firmado com Deus, faz com que a necessidade é que ele consiga receber esta palavra do Eterno através de sonhos ou através de visões, entendeu? E é assim nos tempos atuais também. Hoje em dia, confiar em qualquer palavra de profeta que venha te falar alguma coisa, você sempre tem que ficar com o pé atrás, tá? Primeiro, não conhece a pessoa, não sabe que tipo de vida ela tem com Deus, tá? A gente vem de uma relação com igreja num passado recente aí, e cansamos de ver que isso é muito comum no meio do povo, e em muitos momentos coisas que realmente o Eterno falou, mas também em muitos momentos pessoas falando que Deus falou, quando claramente Deus não falou coisa nenhuma. Então tem toda uma ação da alma. Você já aprendeu que a Torá pede para que você domine o teu Yetzer Hará, tá? E que você domine o teu ego. Quando uma pessoa ela não tem o domínio dessas coisas, muitas coisas estarão agindo dentro dela e fazendo com que ela tenha uma experiência de transe, como se estivesse tendo relacionamento com coisas espirituais, quando essas coisas não são verdadeiramente uma informação que venha de Deus. É algo que ela própria está criando ou está recebendo visitações de Shed. Tá bom? Então precisa tomar cuidado. Não é uma coisa que todo mundo deveria buscar, sim. Agora depende de você. Você que tem que se colocar numa posição de aproximar de Deus. E assim, lá no passado, muitos anos atrás, alguém disse assim para mim, que se eu quisesse ser usado, lá na época de dons espirituais de igreja, tá? Foi me dito assim: se eu quisesse ser usado em interpretação de línguas, eu deveria conhecer muito bem a palavra. E aquilo, eu tinha o que? Uns 19, 20 anos, estou com 52 hoje. Eu lembro dessas coisas até hoje, levei a sério, busquei conhecer a palavra do Eterno. E por que isso? Ora, uma das coisas fica claro,
Imagina que você é usado para dizer uma coisa dizendo, a minha palavra diz isso. Imagina, você não conhece bem a palavra de Deus. E aí você fala para a pessoa como se Deus estivesse falando, e você diz uma coisa que não está na Bíblia, que a palavra. Por isso que as pessoas que querem ser usadas, elas precisam conhecer bem as Escrituras. E aqui já é um grande empecilho, porque como a gente vem dessa experiência de igreja, infelizmente o povo de igreja não conhece bem a Bíblia, porque eles não leem. Eles não têm o hábito de ler, eles confiam naquilo que o obreiro fala, naquilo que um pastor fala, eles confiam cegamente. Então fica fácil uma manipulação de imagens, de chat, mas uma manipulação também do próprio emocional da pessoa. Então não é tão simples assim as coisas, mas as pessoas que estão realmente se firmando em Deus, se chegando em Deus, têm tido experiências. Aí em qualquer lugar, você não vai dizer que só quem tem uma experiência dessa é um judeu, entendeu? Porque não é a verdade. Judeu é o povo de Deus na terra? Sim. Tudo primeiro é dado a eles? Sim, concordamos, porque a Torá diz isso. Mas por outro lado, também significa que a alma que está no seu corpo, ela vem de Deus, ela é de Deus. E se ela vem de Deus e é de Deus, ela também tem o desejo de retornar a Deus. Mas para manter esse relacionamento com Deus, ela tem que se assegurar, se acercar daquelas coisas que pertencem a Deus. Então, quanto mais uma pessoa buscar se acercar daquilo que pertence a Deus, vai ficar mais fácil para ela ter essa revelação pelo Espírito do Eterno, ter uma informação, porque o Eterno, como disse Davi em Terrilim 51, quando ele fala que o Eterno não se agrada de sacrifícios, porque sacrifício para ele seria um coração contrito e ele jamais iria desprezar, tá? Uma pessoa que está habituada, sem que ela saiba, tá? Porque essas coisas é inconsciente, emocionalmente ela se dedica num culto público, porque tem interesses, mas na casa dela, ela não se dedica a Deus da forma que se dedica na frente de pessoas. Então na frente de pessoas ela vai ser tentada a ter experiências, mas quando ela está fora dessas experiências, na frente de pessoas, ela deveria manter essa comunicação com Deus, sempre. E isso a gente não vê geralmente nas pessoas. As pessoas estão acostumadas à representação de papéis, é um jogo de interesse, e Deus não se ilude, você não consegue enganá-lo com o jogo de interesse, porque ele é verdadeiro, ele é verdade, ele faz a leitura daquilo que está dentro do seu coração. Por isso, quer ter essa experiência com Deus? Então você tem que buscar a ser um com Deus, com sinceridade, procurando conhecer quem é você, as tuas necessidades, porque senão você vai receber uma palavra e essa palavra pode não ter vindo de Deus. Também você tem que levar em conta que há um treinamento, né? E Deus é um exímio, ele treina muito bem a pessoa. Ele vai começar bem devagarzinho, com coisas simples, com coisa que vai te despertando, e aí você vai gostando daquilo, você vai tendo maior intimidade com ele, buscando, e assim vai, até chegar a um ponto que você possa ter uma palavra que seja mais específica, talvez até para alguma pessoa, tá? Mas o foco não é você profetizar para uma cidade, para uma nação, para pessoas, de jeito nenhum. Por isso que quando fala profeta, profecia, faz muita confusão, tá? A profecia, quem recebe uma profecia não significa que ele é um profeta.
Isso aí a gente já discutiu muito tempo, espero que você tenha guardado esse tipo de ensino. Vamos aqui para frente. Outra diferença entre Moisés e os demais profetas foi que todos os outros não puderam iniciar voluntariamente uma visão profética. Olha, eu dava muito exemplo para vocês no passado, e o que eu vou falar aqui são 2 exemplos que a gente dava lá no passado. Se uma pessoa, ela, sempre que você vai pedir uma oração para ela, que era um caso real lá no passado, se ela escolhesse o momento de que ela iniciasse essa coisa, essa experiência profética, sempre que ficasse claro que ela tem esse domínio, então você podia ter certeza que isso não vinha de Deus, tá? Naquela época nunca foi citado esse pedaço sobre Moisés, porque a gente nem conhecia isso na época. Mas veja aqui, olha, outra diferença entre Moisés e os demais profetas foi que todos os outros não puderam iniciar voluntariamente uma visão profética, apenas podendo fazê-lo quando Deus quis trazer a sua influência sobre eles. Moisés, pelo contrário, pôde fazê-lo por sua própria vontade. Então tinha um caso num determinado lugar que 2 mulheres ficavam de um lado e outro do altar da referida igreja. Isso faz o povo ir à loucura, porque o povo adora essas coisas, tá? E durante então aquela reunião, essas 2 pessoas, uma de cada lado, elas ficavam como que arrebatadas, e elas tinham essa experiência do espírito, da alma sair do corpo, como viagem astral. E elas então é como se sobrevoasse ali em espírito a própria igreja, e aí elas viam algumas coisas referente à vida dessas pessoas. E aí, antes que terminasse o culto, elas voltavam no estado normal, e aí elas começavam a contar aquelas coisas que viram. E isso elas iniciavam na hora que elas quisessem. Então fica uma dica para você, como a dica está sendo aqui. Quando alguém inicia mostrando que tem domínio sobre aquilo, cuidado, a probabilidade que não seja do Espírito Eterno, ela é muito, 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 muito grande. Porque é o seguinte, Deus fala a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e como Ele quer, e Ele vai usar quem Ele quiser. Seguindo aqui o livro, ele recebeu a aptidão de unir-se a Deus sempre que necessário, e assim experimentar uma revelação. Ele aqui é Moisés, tá? A revelação de todos os outros profetas também ficava limitada às coisas particulares que Deus desejava lhes revelar. Moisés, por outro lado, tinha todos os sistemas da criação revelados para ele. Recebeu autoridade para se aprofundar em todas as coisas e descobrir seus aspectos ocultos. Todas as chaves foram colocadas na sua mão. Assim, ele conseguiu o que nenhum outro ser humano tinha conseguido antes. Foi isso que Deus quis dizer quando ele disse sobre Moisés em Números 12, versículo 7: confia-se nele em toda a minha casa. Da mesma forma, Deus disse a Moisés, Êxodo 33, 19: eu farei todo o meu bem passar perante ti. Assim como todos os profetas perceberam a visão que foi pintada para eles da glória, como examinamos antes, eles também abrangeram o mistério da visão, assim como seu tema principal. Assim compreenderam por que um conceito existe através do qual a glória pode ser descrita,
sua forma de transmissão e o significado da totalidade desse conceito. Através de semelhante visão, eles também perceberiam a verdadeira iluminação que diz respeito aos mistérios da grandeza de Deus. Também compreenderiam a verdade, que não pode haver visão de Deus, Ele próprio, e que a visão existe somente como uma coisa criada para os olhos do profeta. Tudo isso é resultado da vontade de Deus pelos motivos somente por Ele conhecidos. Sobre isto a Israel foi dito em Deuteronômio capítulo 4, 12: Vós não vistes nenhuma imagem, apenas uma voz. Também lhes foi dito: Vós não vistes nenhuma imagem. Todo Israel compreendeu duas verdades importantes. Primeiro, tiveram de perceber que a verdadeira essência de Deus não está incluída em nenhuma imagem, em absoluto, e que Ele está totalmente divorciado de toda visualização possível. Após ter percebido isto, algumas imagens proféticas lhes foram reveladas. A Torá nos diz então, Êxodo 24:10, eles viram o Deus de Israel. Quando nossos sábios falam sobre alguma visualização, até mesmo a de Moisés, eles a chamam de visualização da fala. Isso significa que a visão profética não é uma representação visual real da glória, mas uma visão que é concebida a partir do poder da fala. Esse poder da fala é muito parecido com a lente mencionada antes, através da qual a visão é percebida. Através disso, a experiência profética pode tornar uma pessoa consciente dos mistérios da divindade de Deus, bem como de sua criação e direção do universo, como vimos antes. Então aqui termina essa parte. Na semana que vem a gente entra no novo tópico, que é servindo a Deus, parte 1. Só para dar mais uma ilustração, quando se fala da história da Kabbalah, então, por que Deus, através dos seus servos aí, precisou proibir o conhecimento e a Kabbalah prática? Por quê? Porque estava claro que as pessoas queriam conhecimento de uma técnica, de uma regra, para que elas pudessem colocar os seus desejos do coração egoístas para funcionar, usando técnicas, comandos espirituais. Todo mundo que mexe com o computador, olha, você usa o computador, a maioria das pessoas usa o computador, mas como elas não têm o conhecimento da ordem que pode ser dada ao computador, então você senta diante do seu computador e você acha que você é que domina ele ali. Mas tem pessoas que conhecem a frase correta, o comando que se dá ali, e aquele computador ele vai fazer coisas que você manda ele fazer. Geralmente as pessoas não são treinadas para isso, tá? Mas quem é treinado para isso, ele vai lá e consegue fazer a manipulação, tá? Quer ver um exemplo muito técnico? Você tem um computador na empresa, e geralmente uma empresa tem uma empresa contratada que cuida do sistema operacional dela. Aí se dá algum problema lá, dependendo do tipo de problema, aquele técnico nem sai de onde ele está, ele conserta o seu computador lá da casa dele, por exemplo, ou do escritório dele, ele entra por um comando dentro da sua máquina, e ele executa a tua máquina, só que ele não está aqui na tua casa. Aconteceu isso um dia aí, que a gente precisou instalar um negócio, que a Indy comprou, o rapaz estava lá em São Paulo, com um comando que ele deu lá, claro que ele pediu que deixasse aquela porta aberta, né? E lá de onde ele estava, ele fez a instalação daquele programa.
Ela ficou parada em frente à tela só olhando. E os negócios do computador fazendo tudo sozinho. Só que não estava sozinho. O rapaz está mexendo na máquina dela, só que ele estava lá na casa dele em São Paulo. Tá? Então, essas coisas, na maioria das pessoas, elas não têm noção que as coisas funcionam assim. E os conhecimentos da Kabbalah, que a Kabbalah, que não podia ficar separada da Torá, esses conceitos, com o tempo, Deus, quando proibiu, era para que não corresse o risco que aquele conhecimento viesse a mãos de pessoas erradas, que não quisesse o bem da retificação do mundo, de um plano maior para com Deus, mas elas queriam usar aquele conhecimento para seu benefício próprio. Então, ao longo da história, o que aconteceu? Aconteceu que ao longo da história, até hoje, você vê aulas até pela internet, é muito comum estes professores, falarem assim, olha, em aula pública assim, a gente vai poder falar até um certo ponto. Determinadas coisas não se pode aprofundar porque é aula pública, você não sabe quem é que está ouvindo, quem que vai pegar aquele conhecimento e o que ele vai fazer com aquele conhecimento. Tá? Então essa técnica de ter um relacionamento para ouvir coisas, como diz lá, usando um texto do Novo Testamento, que nesse sentido é útil, nesse sentido pelo menos, quando diz que há muitas vozes no mundo, e de fato há muitas vozes no mundo, você não sabe quem é que você está acessando. Você pode estar acessando Xande, e a grande maioria acessa Dá para comprar roupa por internet? Dá, isso daí dá para você fazer. Hoje se faz tudo pela internet. Então, já sabia, mas não dá para comprar tudo por internet. O hacker, por exemplo, ele entra numa plataforma e faz o que ele quer, rouba. Não teve um cara lá que foi preso, que ele entrou num banco, conseguiu furar o bloqueio do banco e desviou dinheiro para a conta? Tá? Por que investe tanto em segurança? Por que você tem medo de fazer transação entrando na sua conta? Qual é o medo? O medo é que alguém consiga entrar nessa tua conta pelo seu notebook, pelo seu celular e entrar na sua conta. São coisas assim, você fala, nossa, isso é uma loucura, não acontece. Claro que acontece muito. Isso aí já ficou até comum, já está até normal isso. Mas voltando sobre a Kabbalah, aquela Kabbalah que tinha uma função para com as coisas de Deus, caindo em mãos erradas, ela começou a ser usada para o próprio benefício de pessoas. E ela, portanto, se transformou num conhecimento de encantamentos e magia. A magia que existe hoje, ela é uma ação de conhecimento da Kabbalah usado para o próprio bem egoísmo da pessoa e não visando as coisas da Torá do Eterno, tá? Ou seja, ao longo do tempo caiu em mãos erradas e aconteceu aquilo que o Eterno não queria que acontecesse, tá? E daí surge um monte de coisas que você bem conhece, tá? Tem muitos livros escritos, como já citamos quando falou daquele tema de teurgia, ela está dentro disso. O que é a teurgia? É essa parte da magia, invocação a anjos, como que se faz essa invocação. O que é isso? É um conhecimento que você está relacionando com o mundo espiritual. Mas Deus não é esse dono do mundo espiritual. O nosso relacionamento não era para ser para com as coisas de Deus e receber as informações dele. Então, determinados contatos, segredos, comandos, tá? O Linux é legal por causa disso. Tudo que vai fazer nele, você usa uma linha de comando e aí você dá essa ordem. Nesse sentido, pessoas têm comprado livros e têm agido em cima de situações para que ela possa dar ordem de comandos e determinadas coisas acontecerem na vida dela, tá?
Agora, eu gostaria que você não desejasse conhecer umas coisas dessas, mas que você desejasse se colocar numa posição agradável a Deus para ouvir aquilo que você pode oferecer a Ele nesse, como é dito, Tikkun Olam, a forma de retificação da tua alma, visando aquilo que é para Deus e não com interesse pessoal seu. Tá bom? Um último exemplo. Lá no passado, olha como Deus tem muito cuidado. Lá no passado, e quando eu falo passado, isso é 1998, faz muito tempo. Em 98 era muito a moda da famosa oração forte, oração de libertação. Ora, ninguém queria orar de outra forma, porque é como se a oração de libertação fosse uma magia. Você reconhece que era um shed que estava por trás de tal coisa, e você ia lá e dava uma ordem para ele e ordenava que ele parasse de ter aquele comando. Aí a pessoa ficava curada, aí a pessoa arrumava emprego, aí a pessoa acontecia. Ora, se você aprendeu algo que vai lá e resolve o problema no ato, as pessoas não queriam mais ter um relacionamento com Deus, elas queriam aprender a famosa oração forte que ficou conhecida, ou seja, uma oração de libertação, uma oração de dar ordem a demônios, etc, etc, etc. Bem naquela época, o Eterno me disse um dia que o conhecimento dele a nós não era igual tecnologia. Ele usou um exemplo assim: você tem a máquina de escrever, depois veio o computador, tá? Com o sistema Office. Depois que você experimentou o Office, para que você vai voltar a escrever numa máquina de escrever? O problema que é quando você comete um erro ali, apagar a compra de tinta, trocar aquela fita, a dor no dedo que dava, é muito, muito, muito diferente. Então você pegou uma coisa e esqueceu da outra. E o que o povo estava fazendo, e deve estar fazendo isso até hoje, conheceu algo de Deus, ele esquece as demais coisas. Então, desde aquela época, 1998, ele disse assim: lembre-se de que as coisas que pertencem a mim, elas são cumulativas, ou seja, é um conhecimento que está atrelado ao outro. Quando você conhece algo, você não tem que esquecer do resto, ele está junto com o conhecimento do resto. Então, ou seja, vai conhecer um modo de se orar, por exemplo, a meditação que vocês têm aprendido. Claro, vai ter gente que vai querer saber quais são esses nomes de Deus para poder fazer aquela meditação e dar uma ordem externa para que determinadas coisas aconteçam. Se pensar só nisso, qual é a diferença de magia, feitiçaria? Nenhuma. Mas quando você conhece isso e adota isso dentro de um sistema em que você está servindo a Deus e você está diante dele para a honra dele e para seu louvor e vivendo para ele, então aquilo que se tem de conhecimento dele, ele vai ter prazer que você faça uso daquele conhecimento. Mas quando você começa a fazer coisas girando em torno só do teu bem, aí você não precisa mais dele. E geralmente a pessoa, para que você vai gastar tempo de ficar ali numa meditação, no sentido de ouvir um louvor, estar buscando o Eterno, entrar em comunhão com Ele, estar ligado a Ele? Ninguém vai querer essas coisas. Ele já vai querer pegar um nome lá e já dar uma ordem, resolver e pronto, cada um sendo seu Senhor. E não é isso. Isso não funciona. Quer dizer, funciona, só que de uma forma que não agrada ao Eterno. Então, preste muita atenção nisso. Essas meditações que a gente tem feito aqui, nós não temos gravado para apresentar publicamente, justamente para não dar margem para as pessoas usarem de uma forma equivocada, tá? Então agora eu acho que está de uma forma geral
Não vou falar bem explicado, porque essas coisas, por mais explicado que seja, fica faltando muita coisa, tá? Mas amém, que isso desperte a você a continuar buscando ao Eterno, ligado a Ele e ter visões do Eterno, ter revelações do Eterno, ter experiências com Ele. E assim é muito importante, tá bom? Eu não pedi permissão, mas eu tenho um amigo aí que ele recebe não, quando fala recebe, você pensa que é uma entidade, né? Igual você vê no Santo Espírito, recebe, tá? Deus tem agentes que vão ensinar. Como vocês sabem que lá no começo eu fui ensinado por, vou colocar entre aspas, entidades espirituais. Esse amigo, ele tem sido treinado nas coisas da Torá no judaísmo por um professor que é, vou falar um anjo, ou quem sabe um dos tzadikim do passado, mas que começou a aparecer para ele em sonhos. Hoje não precisa nem de sonho, ele aprende, e é tudo relacionado com a Torá. Acredito perfeitamente, porque comigo lá no passado aconteceu assim. E tudo que eu aprendi naquela época para ensinar vocês e atuar nesse segmento psicológico, aprendi sempre com esse tipo de ajuda. Muitas pessoas questionavam, achavam que isso era assunto demoníaco, não sei mais o que, mas está aí. E quando eu vejo essa forma como Deus age, que coisa bonita, tá? Agora tudo bem, vamos encerrar aqui.